Ei, galerinha do 7º ano, sou Daniela, professora de ciências. Estarei substituindo temporariamente a professora Débora, que se encontra em licença maternidade. Infelizmente, nosso primeiro contato está sendo assim, através de uma videoaula, mas espero que em breve, mas muito em breve, possamos nos encontrar pessoalmente. Preparei para a aula de hoje, continuando o capítulo 2 sobre invertebrados, o assunto anelídeos e equinodermos. Mas antes de começarmos, quero ver como é que vocês estão aí. Vocês lembram o que é um animal invertebrado? Muito bem! Os animais invertebrados são aqueles caracterizados pela ausência de esqueleto interno. Compreendem mais ou menos 95% das espécies do reino animal. Os anelídeos. Seus principais representantes são a minhoca, a nereida e a sanguessuga. Anelídeos quer dizer que estes animais, eles possuem o corpo segmentado, ou seja, dividido em anéis. Características gerais dos anelídeos. Os anelídeos, eles possuem o corpo cilíndrico, dividido em anéis. E é justamente essa característica que dá nome ao filo. No primeiro segmento, localiza-se a boca e o cérebro, e no último segmento, o ânus. Essa característica de ter o corpo dividido em anéis é chamado de segmentação, e na história da vida da Terra apareceu primeiramente, no grupo dos anelídeos. Como é feita a locomoção? A locomoção ela ocorre por músculos circulares e longitudinais que se contraem. Esses músculos podem se contrair e relaxar independentemente, o que auxilia na locomoção desses animais. Essa locomoção de alguns anelídeos, ela pode ser facilitada pela presença de cerdas. Essas cerdas, elas existem aos pares em cada segmento. A quantidade de cerdas, ela vai variar em cada classe de anelídeos. E é justamente esse o critério para a classificação desses anelídeos em 3 classes. Temos a classe poliquetas, que é a classe que contém muitas cerdas, tem abundante quantidade de cerdas. Nós temos a classe oligoquetas, que possuem poucas cerdas, e temos a classe dos hirudíneos, que são aqueles animais que não possuem cerdas nenhuma. O hábitat. O hábitat desses animais, ele pode ser terra úmida, no caso das minhocas, água doce, no caso das sanguessugas, e água salgada, no caso da nereida. Como que ocorre a respiração nos anelídeos? Ela pode acontecer de 2 formas. De forma cutânea, que é através da pele, que é o tipo de respiração das minhocas e sanguessugas. E pode ser branquial, no caso das nereidas, por exemplo. A reprodução. A reprodução, ela é sexuada por fecundação externa. Só que nós vamos ter 2 casos. No caso dos poliquetos, os sexos são separados. Nós temos um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. No caso das outras classes, nós vamos ter indivíduos hermafroditas, ou seja, indivíduos que têm os 2 sexos, o masculino e o feminino. Os anelídeos, eles possuem tubo digestivo completo, ou seja, eles têm boca e ânus. O sistema cardiovascular nos anelídeos ela é bem desenvolvida e a circulação ela é predominantemente fechada, ou seja, o sangue circula dentro de vasos. Classe oligoqueta. O nome dessa classe faz referência às poucas cerdas que cobrem o corpo desses anelídeos,
que tem como seus principais representantes as minhocas. Características gerais dos oligoquetas. Se você tiver um jardim em casa, procura lá, vê se você consegue encontrar uma minhoca. Se você encontrar uma minhoca, observe algumas características importantes neste animal. Observe que ela é toda segmentada, o seu corpo é todo dividido em anéis. E é justamente por isso que as minhocas pertencem ao filo Annelídeo. Outra característica importante que você também pode observar é que as minhocas têm poucas cerdas. Você vai observar essas cerdas em cada segmento e vai ver a quantidade de cerdas que cada segmento apresenta. Uma outra característica importante é a pele fina, é a pele delicada que essas minhocas têm e essa pele ela produz um muco e esse muco mantém essa pele sempre úmida, que é uma característica da classe oligoqueta, que é a classe a qual as minhocas pertencem. As minhocas, elas são hermafroditas. Isto quer dizer que elas possuem órgãos produtores de gametas masculinos e femininos localizados no mesmo indivíduo. Mas como que acontece a reprodução então? Elas não são capazes de se autofecundarem. Então, para que ocorra a reprodução, é necessária a cópula entre dois indivíduos com troca de espermatozoides entre eles, o que vai resultar na fecundação de ambos. Após a troca de espermatozoides, os ovos fecundados eles são depositados no ambiente e se desenvolvem novos indivíduos. As minhocas elas não possuem olhos, mas elas têm estruturas que são capazes de perceber as variações de luminosidade. E elas são bem sensíveis à luz. Então, quando elas são expostas a um ambiente com excesso de luz, ela logo vai procurar cavar na terra para se esconder, evitando essa luz. Uma outra característica é que as minhocas elas são detritívoras. O que quer dizer isso? Que elas se alimentam de matéria orgânica morta que está no solo. Isso quer dizer que quando nós temos uma grande quantidade de minhoca nesse solo, quer dizer que é um solo mais rico, porque é um solo que contém uma grande quantidade de matéria orgânica. Se quase não encontramos minhoca no solo, quer dizer que está faltando matéria orgânica morta nesse solo. Então, é um solo que já não é tão fértil mais. Uma outra característica importante das minhocas é que elas constroem túneis. Esses túneis, eles permitem a aeração do solo. Isso melhora a qualidade do solo, porque aumenta a quantidade de oxigênio nesse solo e também possibilita a respiração dessas minhocas, que acontece de forma cutânea, que é através da sua pele. Então, quando a minhoca, cavando esses túneis, promove essa aeração do solo, facilita também a sua respiração. Classe poliqueta. A classe poliqueta, ela é caracterizada pela grande quantidade de cerdas que os seus representantes possuem. A Nereida é um representante desta classe. Como podemos observar nessa lâmina, existem uma grande quantidade de cerdas em cada segmento deste animal. Características gerais sobre os poliquetas. Os poliquetas apresentam muitas cerdas. Essas cerdas ajudam na natação ou na locomoção sobre o substrato. Os poliquetas, eles são marinhos e apresentam, diferente dos poliquetos, a respiração branquial. Então, eles respiram através das brânquias, como acontece nos peixes. Eles podem ser nadadores ou escavadores do fundo do mar e ficam escavando a areia. A alimentação
dos poliquetas ela é bem variada. Então, a gente vai encontrar espécies da classe poliquetas carnívoras, que são aquelas espécies que se alimentam só de carne. A gente vai encontrar espécies detritívoras, que se alimentam de matéria orgânica morta. Nós vamos encontrar espécies filtradoras, que filtram a água e retiram dali seus nutrientes. Herbívoras, que se alimentam apenas de vegetais, que se alimentam de algas. E onívoras, que têm uma alimentação mais diversificada, que comem tanto carne quanto vegetal. A classe dos hirudíneos. Essa classe é a classe que não possui cerdas. Ausência completa de cerdas no corpo destes representantes. Um representante dessa classe é a sanguessuga. Características gerais sobre os hirudíneos. Eles possuem ausência de cerdas no corpo, como eu falei. Eles podem ser marinhos, de água doce ou de ambientes terrestres e úmidos, mas a maior parte deles é de água doce. Eles são parasitas. Isso quer dizer que eles estão sempre parasitando outros animais para obterem alimento, porque eles se alimentam de sangue. Possuem uma substância na saliva que é anticoagulante, porque quando eles se instalam no indivíduo para parasitar e começar a sugar o sangue, esse sangue, à medida que ele vai sendo sugado, ele não pode sofrer coagulação, senão ele não consegue ser sugado pela sanguessuga, por exemplo. Então, a saliva da sanguessuga, ela já tem esse anticoagulante para não deixar esse sangue que está sendo retirado aí da sua presa coagular, para facilitar a sua alimentação. Eles apresentam em ambas as extremidades do corpo estruturas sugadoras, que são chamadas de ventosas. Essas ventosas é que auxiliam esses animais durante o deslocamento. Filo dos equinodermos. Podemos observar vários representantes neste filo, como a estrela do mar, o pepino do mar, a bolacha do mar e o lírio do mar. Características gerais dos equinodermos. Somente quem mora ou visita esporadicamente o litoral é que vai conseguir ver estes animais em seu hábitat natural. Isto porque os equinodermos eles são exclusivamente marinhos e vivem no fundo do mar. Uma característica muito marcante dos animais desse filo é a presença de um esqueleto interno, também chamado de endoesqueleto, que é composto por ossículos calcários. Esses ossículos eles podem se articular uns aos outros, permitindo flexibilidade ao corpo do animal, como acontece com as estrelas do mar. Ou podem ser fundidos, formando uma estrutura mais rígida, tal como acontece com as bolachas do mar. É comum que o esqueleto apresente projeções semelhantes a espinhos, característica que dá nome ao filo. Esses espinhos eles servem como proteção para o animal e também podem auxiliar na sua locomoção. A simetria dos equinodermos ela é radial. Eles apresentam um sistema digestório completo, com boca, esôfago, estômago, intestinos e ânus. Sua alimentação ela é bem variada. Temos espécies, por exemplo, que são carnívoras, como as estrelas do mar. Temos outras espécies que são filtradoras. E temos algumas espécies herbívoras que se alimentam de algas. Os equinodermos, eles apresentam estruturas táteis e olfativas espalhadas por todo o corpo.
As estrelas do mar, por exemplo, elas possuem na extremidade dos seus braços células fotorreceptoras, ou seja, que são especializadas na percepção da luz. A respiração nos equinodermos, ela pode ser branquial ou por difusão. Os sexos, eles são separados na maioria das espécies e a fecundação geralmente é externa. Isso quer dizer que nós teremos o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Esses indivíduos, ao se encontrarem, eles trocam material genético através dos gametas. Esses gametas masculino e feminino, eles se encontram geralmente na água, porque nós estamos falando de uma fecundação externa, e vão originar os novos indivíduos. Alguns equinodermos, eles possuem grande capacidade de regeneração de partes que são perdidas ou partes danificadas. Braços inteiros podem ser recuperados ou, em certas condições, podem dar origem até a um novo animal. Alguns representantes desta classe são estrela do mar, ouriços, bolachas da praia, pepinos do mar, lírios do mar e serpentes do mar. É isso aí, galerinha. A aula de hoje vai terminando por aqui. Eu vou pedir para que vocês leiam o conteúdo na apostila, grifem todas as partes importantes, anotem no caderno aquilo que vocês acharem interessante, façam os exercícios de acordo com as solicitações feitas pela plataforma, não deixem as coisas se acumularem, mantenham um ritmo de estudo. Espero em breve encontrar vocês pessoalmente, estou ansiosa para que isso aconteça. Mas enquanto isso não ocorre, a gente vai trocando informações através da plataforma e das videoaulas. Até a próxima e um grande abraço!